Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Na leitura passada, nós terminamos a carta de Éfeso, mas eu ainda gostaria de voltar ao último versículo, capítulo 2 de Apocalipse, no verso 7, que está dizendo sobre a árvore. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida é uma das árvores especiais que Deus colocou no paraíso. Duas. Uma delas está descrito em Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa justamente eles comeram. A outra está descrita no capítulo 3 de Gênesis, no verso 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então o Senhor colocou agora guardas para guardar esta árvore, porque se Adão tivesse comido do fruto desta árvore, estaria preso no seu corpo amaldiçoado pelo pecado. Até o dia de hoje, quem sabe. Mas agora, com corpos glorificados, nós teremos esse privilégio de comer da árvore da vida. Vamos passar então para a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Este nome, Esmirna, significa mirra, amargo. Esmirna era uma igreja pobre e perseguida, localizada em uma bela cidade de grandeza comercial e opulência, com uma grande população judaica. Versículo 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A identificação é muito clara. O primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega. O que foi morto e reviveu, este só tem um. E depois da identificação, vem o elogio. Verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Vamos analisar a igreja física. Apesar dos cristãos serem pobres, provavelmente devido a um boicote econômico, eles eram espiritualmente ricos. Com a perseguição dos judeus daquela época que não aceitavam a doutrina de Cristo, os mercadores foram se afastando e eles não tinham mais como negociar. Então, gradativamente, eles foram ficando à margem da sociedade. Por isso o Senhor Jesus diz: Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza. Esses que se dizem judeus e não são a sinagoga de Satanás. Essas pessoas, elas reivindicavam ser judeus por descendência, mas eram blasfemos e não permaneciam nos ensinamentos judaicos. Eles poderiam ter sido igreja de Deus, mas por oposição se tornaram sinagoga de Satanás. Esse título foi dado por Jesus por causa do caráter dessas pessoas. Esta igreja, ela não recebe uma crítica direta, mas a instrução que o Senhor dá a ela está no versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Conselho: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Conselho do Senhor: em nada tema as coisas que hás de padecer. O Senhor sabia e sabe o que vai acontecer no futuro. Mas se o Senhor Jesus sabe o que vai acontecer no futuro, por que ele não livra? Porque o ser humano é colocado à prova. Porque o Senhor Jesus quer dar algo de muito mais valor para aqueles que suportam. Paulo disse
em 2 Coríntios 4, 17 e 18, assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Voltando ao verso, o Senhor Jesus revela: o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias simbolizam uma brevidade da duração da perseguição. O tempo da tribulação seria curto em comparação à duração da alegria, que seria para sempre. No encerramento da carta, verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo que nós vamos ver mais adiante. A morte física é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do Espírito de Deus. E essa segunda morte, que será no lago de fogo, é a separação eterna de Deus. Terceira carta. Carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade da Mísia, nessa época, a mais esplêndida da Ásia. Templos grandes foram construídos lá para os deuses gregos e pagãos. Zeus, Atenas, Apolo, etc. A Bíblia se refere a ela como um trono de Satanás, pois o Senhor conhece todas as tentações e seduções que cercam o seu povo. Devido a tudo isso, a comunidade cristã foi perseguida, e nessa perseguição foi martirizado o seu bispo, por nome Antipas. Ele foi martirizado durante o período do imperador romano Domiciano. Ele foi amarrado em cima de um touro que puseram fogo, reduzindo a cinzas. Isto segundo o historiador Jacquier. Pérgamo quer dizer altura ou elevação. Eles se gabavam por ter uma das maiores bibliotecas da antiguidade, com aproximadamente 200.000 volumes, que posteriormente foi dada a Cleópatra por Marco Antônio. Havia também nesta cidade o magnífico templo de Esculápio, o deus da cura. Este deus foi adorado sob a forma de uma serpente. Até hoje, a cobra enrolada a um cajado é o símbolo da medicina. Verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Agora, na identificação do remetente, Jesus identifica que ele tem o domínio da palavra. Ele é o Senhor da palavra. Vamos ver o elogio. Verso 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, eu sei que vocês estão cercados por idolatrias, e ainda estão se apegando no meu nome, e não desistiram da fé. E o Senhor Jesus diz que Antipas era testemunha dele, e que foi morto aonde Satanás habita. Naquele lugar havia um altar de 60 metros de altura em honra a Zeus. Não deveria ter sido fácil morar naquele lugar cercado de idolatria e reter o nome de Jesus, mas o Senhor Jesus nos chamou para sermos separados do sistema deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa luz tem que brilhar. Somos o sal. O cristão deve estimar o sucesso de acordo com o sistema de medidas de Deus, não do mundo. Amém? Nós pausamos a nossa leitura no verso 13 do capítulo 2.